Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Eu já vou avisando que hoje é um episódio especial, então a gente vai ter uma prorrogação. Vamos ultrapassar o nosso tempo regulamentar, que sempre gira em torno dos 15 minutos, mas vai valer a pena. Hoje o episódio aqui do 15 Minutos é especial. Vamos falar de futebol, mas por que não também de gestão, de política, de economia. Nosso tema é o clube que, nesse momento, é disparado mais vitorioso e que tem a torcida mais feliz e satisfeita do país. Solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos! O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019! O Flamengo é bicampeão da América! Que explica o sucesso do Flamengo, em por que está conseguindo fazer tudo isso e até onde pode ir. Para nos ajudar nesse episódio especial, um convidado também igualmente especial, o jornalista Mauro César Pereira, que, entre outras tantas coisas, é colunista também aqui da Gazeta do Povo. Mauro, obrigado desde já por participar aqui do podcast, tudo bem? Tudo bem, vamos conversar. Comigo também aqui o André Pugliese, nosso editor de esportes aqui da Gazeta. André, obrigado, tudo bem? Obrigado você, Márcio. Valeu, Mauro. Vamos falar aí um pouco sobre o Flamengo. Com o Maracanã lotado ontem, o Flamengo goleou o Ceará por 4-1, com 3 gols da máquina Bruno Henrique. E no final da partida, o Flamengo levantou a taça de campeão brasileiro e comemorou o título que já tinha sido conquistado antecipadamente. Ô Mauro, o Flamengo já é grande, né? O mais popular do país, claro, há muito tempo, todo mundo sabe disso. Mas é fato que nesse ano atingiu um patamar assim absolutamente superior aos rivais aqui no Brasil. Para quem não está familiarizado com a história recente, vê agora o Flamengo com esse sucesso todo na televisão e com os títulos, como e quando começou esse momento de virada no clube para desembocar nesse 2019 absolutamente vitorioso, hein, Mauro? Começou em 2012, né? Com a mudança no poder no Flamengo, né? Assumiram, foi lançado em 2012 uma chapa, né? De um grupo de empresários, executivos, pessoas de fora do futebol, em sua maioria, que se propuseram a fazer uma mudança radical no clube desde que vencessem a eleição. E enfrentaram, então, o presidente Patrícia Morim, ela foi derrotada. Esse grupo teria, inicialmente, como candidato o Valim Vasconcelos, aí a sua candidatura foi impugnada, na época, por uns detalhes de estatuto, o cara tem que ser sócio há não sei quantos anos, aquelas coisas, né? E aí acabou que ele convidou o Eduardo Bandeira de Mello, que nem fazia parte do grupo, caiu de paraquedas 2 semanas aproximadamente antes da eleição, e aceitou ser o candidato, porque ele era associado e preenchia lá os pré-requisitos, e aí ganhou a eleição. Quer dizer, quem ganhou a eleição não foi o Bandeira, né? Quem ganhou a eleição de 2012 foi um grupo de pessoas. Se um Cone fosse o candidato, os caras votariam no Cone para presidente, porque eles queriam o quê? A mudança. O Cone era novidade, então vamos de Cone. Queriam o fim da cartolagem que levou o Flamengo à maior dívida do futebol brasileiro, batendo perto de 800 milhões de reais na época, 700 e tantos milhões de reais. E aí começa todo o processo com renegociação de dívidas, pagamento das mesmas, paulatinamente, trabalhando para levantar maiores receitas, acordos na Justiça do Trabalho, e esse trabalho foi feito ao longo dos anos, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, e continua agora em 19. Em 2015 começaram os primeiros investimentos mais fortes no time de futebol, que era muito fraco, né? Sim. Até então. E aí o Flamengo começou a brigar mais por títulos. Até que já deveria estar ganhando alguma coisa há algum tempo, não fosse uma gestão do futebol muito ruim de Eduardo Bandeira de Mello, que era o presidente que durante um bom tempo acumulava também a vice-presidência do futebol, e que não é um bom gestor de futebol, não é a pessoa adequada para esse tipo de trabalho. O resultado disso foi que o Flamengo perdeu um pouco de tempo aí. Mas agora, esse ano, uma nova gestão, eu acho que com alguns erros, mas também com muitos acertos, o Flamengo agora tem digamos assim, uma possibilidade maior, porque se tornou mais competitivo, contratou melhor, profissionalizou mais o seu futebol, e aquilo que todos sabiam que aconteceria cedo ou tarde, agora transformou em algo, digamos assim, absolutamente natural, que é o Flamengo tendo um time forte bastante para brigar por títulos e conquistá-los. Um estudo de 340 páginas feito pelo consultor César Grafietti do Banco Itaú indica que existe a famosa espanholização no futebol brasileiro, mas não por culpa das cotas de TV, e sim porque alguns clubes, como Palmeiras e Flamengo, perceberam que a boa gestão é a salvação. E a conclusão é que, se eles não cometerem erro, a diferença criada para os outros clubes vai demorar a ser reduzida.
Diferente do Palmeiras, que teve uma injeção de recursos inicial, o Flamengo teve simplesmente a vontade e uma capacidade de execução muito forte, e a própria força da marca, da torcida e do clube foram trazendo o dinheiro necessário para essa reestruturação. No Flamengo foi muito mais a movimentação de um grupo de pessoas que percebeu que o clube precisava se manter grande e com força. Mauro, essa diferença que o Flamengo mostrou, né, de uma equipe, um clube que conquistou os 2 maiores títulos possíveis aí para o futebol brasileiro, né? A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Não vamos levar em consideração o Mundial, que é uma outra discussão. Mas em 23 horas o Flamengo conquistou esses 2 títulos. E aí você explicou como que o Flamengo chegou a isso, mas há quem prefira outras explicações e levante algumas polêmicas aí com relação ao desempenho do Flamengo. Uma delas, talvez a principal, de que o Flamengo seria aí turbinado pelas cotas de TV e que isso seria a explicação para essa diferença. A gente até tem um texto teu na Gazeta que fala um pouco sobre essa situação. O que você pensa desse cenário? É verdade que o Flamengo tem um empurrão extra? Como é que a gente pode relacionar as cotas com o desempenho do Flamengo? É curioso isso, né? Na verdade, assim, o que está acontecendo é uma situação de muito medo de torcedores, de jornalistas que são também torcedores, setores da mídia. A mídia de São Paulo, em boa parte, está em alguns segmentos da mídia paulista, com medo, pavor de um time que não é do estado hegemônico, porque é o estado que tem mais dinheiro, dominar o futebol do Brasil, né? Em São Paulo nunca se aceitou o fato da maior torcida do Brasil ser de um time não paulista. E eu moro aqui há muito tempo, fico com muita vontade para falar, porque eu gosto muito de São Paulo, então não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso, mas o fato é que essa é uma tentativa de justificar o momentâneo domínio do Flamengo absolutamente pueril, né? Primeiro que o Corinthians sempre recebeu cotas como as do Flamengo, né? E o São Paulo um pouco menos, então não é só o Flamengo. Segundo que o Flamengo deu demonstrações nessa semana de sua grandeza em termos populares, que nenhum clube, não diria nem do Brasil, nenhum clube talvez do mundo consiga fazer algo parecido dentro do seu país. Ainda mais um país com população grande como o nosso. O Flamengo ele mobilizou uma multidão no adeus do time quando foi para Lima. Foi recebido por um mar de pessoas no domingo, com o troféu da Libertadores. Nós vimos estádios com grandes públicos, maiores do que a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, acompanhando em telões de norte a sul do Brasil, literalmente de norte a sul, acompanhando o jogo da Libertadores contra o River em telões e torcendo pelo Flamengo. Então o Flamengo tem uma torcida nacional, é um gigante adormecido e que acordou. Então, quando ele se levantou, opa, e agora? Então as pessoas começam a tentar explicar a coisa de uma maneira bizarra, né? No texto que eu publiquei em setembro na Gazeta, eu até uso algumas informações que foram compartilhadas pelo Paulo Cobos, que é um jornalista da ESPN, e ele faz uma comparação interessante, né? O Flamengo tem torno de 33%, aí, varia de ano para ano entre 30% e 40%, né? Dependendo do faturamento com outros itens, né? Esse percentual ele flutua um pouquinho. Mas na época que ele fez esse levantamento, estava em torno de 33%, o percentual, né, do faturamento do Flamengo, que era coberto pela TV, era de 33%. Aí ele compara com o Manchester United, com um índice igual, e o Real Madrid com 35%. Ou seja, os grandes clubes do mundo têm, do seu faturamento bilionário, em alguns casos, cerca de 1/3, né, oriundo dos direitos de transmissão de televisão. Então, está dentro da normalidade, né? O Flamengo grande aqui, esses clubes grandes na Europa, proporcionalmente com a mesma fatia ali do dinheiro que arrecada vindo da televisão. Segundo que o Flamengo ficou muito tempo aí pagando conta e com times fracos, enquanto outros clubes ganhavam campeonatos sem pagar salário, como o Corinthians em 2015, que atrasava os salários, os jogadores reclamavam publicamente, tanto que o time se desmanchou, porque eram tantas dívidas que o Corinthians não conseguia segurar mais ninguém, os jogadores foi um lote deles para a China, inclusive. O Cruzeiro ganhou campeonatos em 2013, 14, Copa do Brasil 17, 18. Olha a situação do Cruzeiro, né? Então, quando o Flamengo pagava as contas, esses times gastavam o que tinham e o que não tinham para ganhar campeonatos. Isso é doping financeiro. E não se falava sobre isso. Isso não era falado. Aí agora as pessoas tentam colocar a televisão como responsável. De rateio da televisão, por reivindicação, inclusive, de vários clubes insatisfeitos com o formato anterior, ele foi inspirado na Premier League, uma parte
fixo, né, igual para todo mundo, uma outra parte em cima de audiência de televisão, pay-per-view, etc., e o outro pelo desempenho esportivo. O César Grafietti, do Itaú BBA, que é a grande autoridade hoje, né, em termos desse assunto, análise de balanço, situação financeira dos clubes, é um cara que está morando na Itália, que faz trabalho junto a entidades europeias, a própria UEFA, a CBF, já contratou seus serviços. Ele cantou essa pedra lá atrás, eu cito, inclusive, nesse texto, e ele alerta ali que a tendência com esse novo formato, esperado na Premier League, que tanto queriam, era que o Flamengo passasse a ganhar mais. Por quê? O Flamengo com um time bom, tendência de disputar o título brasileiro, então ficaria entre os mais bem colocados, automaticamente beliscando uma fatia grande do bolo na distribuição por desempenho esportivo, né, pela colocação do campeonato, que é primeiro lugar ganha mais, depois o segundo, o terceiro, até o último, né? Ou seja, quanto mais alta a sua posição na tabela de classificação, mais dinheiro vai entrar. E então, essa é uma outra fatia. E a outra vem de quê? Audiência de televisão e pay-per-view. O pay-per-view ele era medido em poucas praças. Ele passou a ser medido quase que nacionalmente esse ano. E o Flamengo tem uma torcida nacional. O Corinthians tem uma grande torcida mais concentrada em São Paulo. O Flamengo tem mais torcida fora do Rio de Janeiro, onde está sediado, do que no Rio. É matemático isso. E se o Flamengo está bem, ele vai ter mais audiência na TV aberta e ele vai ter o quê? Mais gente comprando pay-per-view, porque o torcedor brasileiro ele é movido pelo resultado. Qualquer um. O do Flamengo, obviamente, não é diferente. Então, mais pessoas comprando pay-per-view. Resultado, quando chegar no fechamento do final do ano, isso foi previsto pelo César Grafietti lá atrás. E é o que vai acontecer. O Flamengo vai ganhar ainda mais do que já ganhava em relação aos seus adversários, a boa parte deles. Ou seja, é um tiro no pé. Agora, por que ninguém questiona os dirigentes que reivindicaram esse formato, que deveriam ter contratado um Grafietti da vida, algum especialista, para fazer tais simulações antes do contrato, para ter um cenário mais claro? Não fizeram isso. É amadorismo. Então, esse abismo financeiro, ele não é decorrente só da televisão, mas a televisão tem hoje uma distribuição feita dessa maneira por reivindicação de alguns clubes que hoje reclamam. Então, na verdade, as pessoas, ao invés de procurar ver onde o Flamengo acertou e cada um à sua maneira tentar seguir e copiar, elas estão fazendo o quê? Elas estão procurando apontar um vilão. Isso não vai adiantar nada, vão ficar chorando na cama, porque se o Flamengo não fizer nenhuma bobagem no seu time de futebol, na sua gestão, é óbvio que ele vai continuar com um time forte e muito competitivo. E poucos vão poder acompanhar. Tua fala, e esse poderio, essa nova situação do Flamengo estabilizado financeiramente, até onde vai esse Flamengo, né? A gente já experimentou alguns períodos de hegemonia de alguns clubes, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, mas houve aí um rodízio histórico, né? O Flamengo pode quebrar esse panorama e realmente se solidificar como o maior clube do Brasil, esportivamente, financeiramente, enfim. A hegemonia rubro-negra pode ser mais duradoura? Eu acho que isso depende muito também da capacidade do Flamengo de manter as coisas nos eixos, né? Então, se o Flamengo não entrar em nenhuma crise, não cometer nenhuma tolice, não fizer nenhuma bobagem, contratar, de repente, de forma equivocada, né? Se mantiver uma linha de trabalho como essa que vem mantendo, evidentemente o Flamengo pode conseguir ir além, ele pode conseguir seguir num caminho de conquistas e de títulos, né? Depende da capacidade ou não de administrar bem essa situação. Então, acho que é um risco, sempre é um risco. Você pode fazer uma bobagem, de repente meter os pés pelas mãos, contratar um técnico errado, que um dia o Jesus vai embora. Fala-se muito que ele pode ir agora, mas é cascata. Não existe nenhum sinal nesse momento de que ele vai embora. Vamos dia a dia pensar o que é que vai acontecer. Estou muito feliz no Flamengo e portanto, temos mais 20 dias para trabalhar a equipa, para estarmos no Qatar. A não ser que surja um fato novo, uma ótima proposta, o que até agora não aconteceu. Mas um dia ele vai sair do Flamengo, não vai ficar a vida inteira lá, e aí você tem que contratar o técnico certo. Alguns jogadores cedo ou tarde acabam indo embora, por negociações que aparecem, saber repor os nomes da maneira correta. Então, se o clube souber fazer isso tudo, a tendência é, de fato, ele continuar muito forte e talvez hegemônico. E mesmo na eventual saída do técnico, o Flamengo agora ele definiu uma maneira de jogar. Isso é um patrimônio também. Então, você pode ter um novo técnico, se você souber encontrar o cara que tem a capacidade para dar sequência àquele trabalho, você tem uma possibilidade grande de continuar praticando um futebol competitivo com bons jogadores e seguir num caminho de títulos. Isso acontece em alguns países, na Alemanha com o Bayern, acontece na Itália com a Juventus. Não é o melhor futebol, o melhor é que o campeonato seja disputado, que mais equipes disputem os títulos, é claro,
e não que uma se destaque, né, como pessoas especulam, acho que também não é assim. Mas, ao invés de tentar puxar para baixo quem está bem, a gente tem que tentar fazer com que os de baixo melhorem o nível, tentando acompanhar quem está em cima, né? Mas aqui no Brasil a tendência muitas vezes é essa, você tenta puxar para baixo para ficar todo mundo do medíocre para baixo, mas não é esse o ideal, evidentemente. Já estou aqui, pronto de uniforme para entrar em campo. Amanhã com mais 45 milhões de brasileiros com o coração batendo forte na raça rubro-negra para ganhar esse título. Ô Mauro, a gente fala aqui no podcast geralmente de temas ligados à política, né? E eu acho que um fato que chamou a atenção, queria voltar aqui às festividades da vitória aí do Flamengo, foi o tamanho da carona que pegou nessa festa, especialmente o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Queria saber sua avaliação sobre isso também, se pegou meio mal aí essa presença nas comemorações, hein, Mauro? O que poderia ser quase que perfeito acaba sendo, passando longe disso por conta da presença desse intruso, né? Um governador, que ele é paulista e é torcedor do Corinthians, ele falava isso durante a campanha. Então ele nem rubro-negro então você nem pode argumentar, mas o cara é fanático pelo clube, ele sempre frequentou o Maracanã, ele sempre torcia, etc e tal. Eu poderia até tentar entender, mas ele não tem nenhuma identificação com o Flamengo. Está só pegando uma carona. E a diretoria do Flamengo está fazendo muitos, digamos assim, contatos políticos, né? Porque tem muita coisa em jogo. É Maracanã, o Flamengo tem a gestão do Maracanã, que é do Estado, né? Então, depende de contatos com políticos como ele. O Flamengo transita em Brasília também em meio às discussões de clube-empresa, né? Que alguns clubes querem de um jeito, outros querem de outro jeito e tal. Mas eu acho lamentável que isso tenha acontecido, porque se o Flamengo tem que dialogar com o governador, que o faça no gabinete, que o faça em reuniões nas quais se discuta o assunto em pauta, porque o Flamengo precisa do Maracanã, o Estado do Rio de Janeiro precisa talvez mais do Flamengo do que o Flamengo do Maracanã. O Flamengo pode pegar amanhã e construir um estádio, ou pode chegar lá para o Botafogo, fazer um acordo e jogar no Engenhão, por exemplo, né, que é um estádio para 45 mil pessoas. Né? Ou então, o Estado do Rio de Janeiro vai fazer o quê se o Flamengo não jogar no Maracanã? Vai ter show toda semana? Não vai. Vai fazer eventos ali? Não vai. Então, o Estado também depende do Flamengo ser o gestor do Maracanã para que ele não gere despesa para o dinheiro público, né? E que ele funcione e siga funcionando. Então, se o Flamengo precisa do Maracanã, o Maracanã, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, precisa do Flamengo para fazer aquilo funcionar. Porque o Vasco tem o seu estádio, o Botafogo joga no seu estádio de Engenhão, que ele arrendou, e o Fluminense tem uma torcida menor. Uma grande torcida, mas não é tão grande quanto a do Flamengo. Então, não gera um movimento, uma demanda, uma receita capaz de bancar sozinho aquele estádio. Tanto que ele é o co-gestor junto com o Flamengo, mas ele vem junto do Flamengo. Sozinho, o Fluminense seria impossível o Fluminense hoje sozinho tocar o Maracanã. O Flamengo conseguiria, porque são times de torcidas de tamanhos diferentes, vivendo situação financeira diferente. Então, o Flamengo não precisa fazer aquilo. Aquilo foi lamentável, foi a página ruim dessa grande e bonita festa que foi feita quando o Flamengo chegou ao Rio de Janeiro. Não tinha nada que está ali. É um corpo estranho, uma figura, aliás, repelida por boa parte da torcida, até pela maneira como ele lida com algumas questões de segurança pública, na comunidade e tudo mais, onde, aliás, predomina, né, a maioria de torcedores do Flamengo. Legal. Mauro César Pereira, colunista aqui da Gazeta do Povo. Para você acompanhar o Mauro é só assinar aqui a Gazeta. Obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima, Mauro. Valeu, até a próxima. Um grande abraço a todos. André Pugliese, editor de esportes da Gazeta. Obrigado, André. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Valeu, Mauro. E esse foi mais um 15 Minutos, hoje um episódio especial no qual a gente falou de futebol e também de gestão, né? Falamos do Flamengo, time do momento aqui no Brasil. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de uma entrevista do consultor César Grafietti dada à TV Brasil. Você também ouviu trechos de reportagens da TV Globo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e da Maria Escrocaro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!